Rivânia, que eles são da PLB Sindicato, estão aqui para conversar com a gente. Nosso bom dia especial aqui para o professor. Professor, bom dia. Você está me dizendo aqui que já esteve aqui, está vindo pela segunda vez aqui na rádio, aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Alfredo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Isabelê, do programa Bom Dia Comunidade. Uma grande satisfação e uma grande alegria estar aqui. Estive aqui o ano passado falando das questões educacionais do município, da situação, da relação entre os trabalhadores e o poder público. E estamos aqui hoje exatamente com esse objetivo de trazer alguns informes, algumas discussões, para orientar e informar as pessoas a respeito principalmente das questões contábeis, que são os recursos que o município recebe e a forma de aplicação como esses recursos estão aplicando. Agradecer aqui a Rivânia pelo convite, eu também sou professor, sou a PLB, represento parte da PLB executiva de Salvador. Estou aqui a convite e também dando esse apoio ao núcleo aqui de Remanso, e dar um abraço e um bom dia aí aconchegante a todos os professores, educadores e demais servidores da educação e que presta serviço ao município de Remanso. Professora Rivânia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Valfredo, bom dia, comunidade remansense. É um prazer estar aqui mais uma vez na rádio, essa rádio que tem um alcance muito grande, um alcance onde nós não podemos estar fisicamente, a nossa voz chega, Valfredo? Que ótimo, Quero lhe parabenizar pelo serviço que você presta à sociedade, é um serviço grandioso, Valfredo, quero lhe parabenizar, como eu já lhe disse algumas vezes, via rádio, quero falar isso pessoalmente, o trabalho que você faz é de uma grande importância. Talvez você imagine, mas você não tem a dimensão do trabalho que você faz na comunidade de Remanso. Oxalá que muitas pessoas fizessem também a mesma coisa que você faz, porque não é de agora que você faz esse trabalho. Lembro que quando esse trabalho começava às 7h30 da manhã, Você iniciava às 7h30 da manhã, você tinha o seu comércio, você tinha essa obrigatoriedade, digamos assim, mas era do seu íntimo, essa vontade de fazer o bem à comunidade. E nós estamos aqui hoje com o professor Gilvando, nós vimos a necessidade de trazermos o Gilvando. Gilvando é um técnico da PLB e hoje nós teremos algumas atividades com a presença de Gilvando. Nossa primeira atividade é aqui na Rádio Isabelê FM. Nós queríamos muito ter um encontro com a gestão municipal. Nós enviamos ofício, depois nós reiteramos o ofício, solicitando uma reunião com o prefeito e a secretária, mas infelizmente nós não tivemos nenhum retorno. Então nós hoje teremos algumas atividades. Hoje nós teremos aqui nesse início, na Rádio Isabelê FM, às 10 horas nós temos um encontro com alguns vereadores, alguns vereadores já nos confirmaram a presença, para estarmos ali numa reunião técnica. Às 18 horas, por volta das 18 horas, teremos uma assembleia e assim nós finalizaremos o nosso dia. Talvez a gente vá até a Câmara, porque hoje também é sessão, e nós talvez estaremos lá também. Mas a fala hoje, ela vai ser totalmente direcionada a Gilvando, Ele é o nosso técnico, está aqui com algumas informações importantíssimas e nós queremos ouvi-lo. Então, fiquem atentos, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, Nós estamos aqui para isso. Então, um abraço a todos. E, Gilvando, o microfone é seu e de Valfredo. Obrigado. Professora Gilvana, primeiro, obrigado aí pelas palavras, o reconhecimento aqui do trabalho da gente, que é um trabalho voluntário, a gente faz com muito amor e com carinho aqui para a comunidade. E o que a senhora falou é verdade, a gente está aqui porque a gente realmente gosta. E a gente abre o espaço aqui para a população que ela possa fazer as suas reclamações, de certas coisas que não são atendidas no nosso município. E que entenda que ela mesmo deve fazer, Nós estamos aqui com espaço para isso. Grato. Professor, o nome do professor, eu quero conversar só Givaldo, Gilvandro, Professor Gilvandro. O senhor é um técnico, como a professora Rivânia já falou aqui. E o senhor pediu espaço aqui para falar sobre o Fundeb, que é essa verba que é da educação, O que é que o senhor tem de levantamento aqui sobre o Fundeb aqui na nossa cidade, no município de Remanso? Alfredo, primeiro falar da importância do trabalho que está sendo feito em nível de Bahia,
né, por a minha pessoa, em nome da PLB, da CNTE. Hoje a gente atua nas mais variadas regiões da Bahia, certo? Atuando desde a região da Chapada, Oeste, né? Agora estamos aqui na região do São Francisco. Hoje a gente já tem mais de 80 municípios que a gente vem dialogando e fazendo esse debate com a gestão e os trabalhadores para chegarmos a um consenso, né, de que se tenha o cumprimento da Lei 11.738, que se cumpra o piso, que é o mínimo estipulado pelo governo federal para ser pago aos professores, né, iniciantes da carreira com a formação mínima em magistério. E assim, em todos os municípios que nós chegamos, nós fomos recebidos pela gestão, conseguimos criar um entendimento, né, sentarmos na mesa, desprovido de rancores, desprovido de ataques, mas construindo, porque a educação pública não é responsabilidade do prefeito Marcos Palmeira e não é responsabilidade apenas da PLB, é responsabilidade compartilhada com os trabalhadores que prestam serviço à educação, com a administração e com toda a sociedade, e assim com os pais, os alunos e toda a comunidade, né? Todos os munícipes. Então a gente tem conseguido muito resultado. Para você ter ideia, nós chegamos em municípios em que a folha de pagamento estava em 110%. A gente sentou com a gestão, conseguimos equilibrar o ano passado, por exemplo, conseguimos dar os 33,24% e reduzir essa folha para 90%, e esse ano a gente está caindo aí para menos de 80%, garantindo o reajuste. Porque uma das coisas, Valfredo, que a gente precisa ter clareza é que em qualquer município, eu não estou agora falando de Remanso, mas em qualquer município a gente vê muitos gestores reclamando da dificuldade de recurso. Em qualquer município, pegando uma metáfora, se hoje em qualquer município o prefeito no dia 1º recebesse uma carreta bitrem carregada de nota de R$200, nos 2 ou 3 primeiros meses você ouviria a gestão falar da satisfação e da condição de fazer um bom trabalho. Mas ali a partir do quarto mês, quinto mês, você começaria a sentir dificuldades. Então, a gente precisa entender que na gestão pública o problema não é necessariamente a falta de recurso, né? Mas é a forma como esses recursos estão sendo direcionados, estão sendo utilizados, estão sendo aplicados. Então, quando eu disse que em alguns municípios nós chegamos a pegar a folha, como em outros municípios, 120%, e a gente conseguiu organizar, fazer aquilo que a gente chama de reordenamento e reestruturação da rede municipal, nós conseguimos descer essa folha para menos de 100%, 80%, 90%, e estamos equilibrando as despesas no município, tá? Então isso é muito comum. Então isso só vai ser possível se o prefeito nos receber. Eu ouvi aqui a colega Rivânia. É interessante isso, professor. Como foi feito esse trabalho, antes que essa fala da professora Rivânia? Bom, esse trabalho, como eu disse inicialmente, ele se dá quando a gestão se abre ao debate. Porque quem tem o poder de ortoga, de organizar e tomar ações e decisões, é aquele que foi eleito pela população. O sindicato pode indicar os caminhos, pode dar direções, mas é o município, é o gestor, junto com sua equipe, que pode ter a sinalização e o poder da caneta. Então, eu ouvi Rivânia aqui, a colega Rivânia colocar, que encaminhou um ofício, e ouvi a entrevista do prefeito nessa rádio, né, o senhor Marcos Palmeira, em que ele falava da intransigência do sindicato e que só sabia discutir o piso. Não, a PLB não discute só o piso. A PLB discute a qualidade de ensino, discute a garantia do direito de aprendizagem e discute principalmente também a garantia do salário do professor, tá certo? Porque é estipulado por lei pelo plano de carreira local. Então, eu vi a Rivânia colocando aqui exatamente que encaminhou um ofício pedindo uma reunião com a gestão, a qual não teve retorno, reiterou esse ofício e não teve retorno. Então, aonde as pessoas não dialogam, não há entendimento, não há consenso. E respondendo sua pergunta, como isso é feito? É muito comum, Alfredo, a gente perceber nos municípios, certo? A seguinte estrutura. Se você pegar, e agora eu já falo de Remanso, por exemplo, certo? Se você pegar a quantidade de servidores que você tem no município, é muito maior do que a necessidade. Por exemplo, o próprio FNDE e o próprio MEC tem estipulado uma orientação que o município ele não pode ter menos do que 18 a 20 alunos por
professor, por jornada de 20 horas. Por quê? Porque o repasse do valor aluno para o efeito de receita no município é R$ 5.208,46. Se eu pego 13 alunos, por exemplo, pegando aí uma situação de 13 alunos e multiplicar sobre esse valor, eu vou ter uma média de 67 mil no ano que o município vai receber em relação àqueles alunos, certo? E se eu pegar uma média de salário, inclusive do município de Remanso, entre professores de 20, 40 horas, entre diretores, coordenadores, e um detalhe, aquela situação que 21% que os servidores recebem, mas não sabe, porque é o INSS patronal. E eu adicionar esse INSS, eu vou ter uma média de salário de R$ 4.800 por pessoas no município. Quando eu pego isso, e aí eu estou falando desses valores respeitando o piso nacional, respeitando o piso de R$ 4.420,55. E quando eu pego isso e multiplico por 13,3, eu vou ter uma média de R$ 63 mil a ser pago a esse profissional. Me sobrou, para você ter ideia, R$ 4 mil para que eu pague o salário do diretor, do coordenador, da faxineira, do transporte escolar, da merendeira, de toda a estrutura da escola. Então é preciso que o município faça um processo de reestruturação e reordenamento de rede em parceria com o Poder Legislativo, o Ministério Público, a PLB e Poder Público, certo? Para equacionar esse número e conseguir equilibrar a sua rede a manter uma média aritmética na rede de 18 a 20 alunos, certo? Por jornada. E aí eu consigo criar o equilíbrio financeiro, oferecendo ensino de qualidade e garantindo a lei. Porque é impossível negar, né, que a lei do piso existe e que ela está em vigência. Eu vou falar mais na frente um pouco sobre a fala do senhor Marcos Palmeira, que falou sobre as decisões judiciais que tem de fato, né, colocado naqueles municípios que entrou com essas ações em suspensão a portaria interministerial 67. Mas nós vamos falar dela daqui a pouco. Professor, o senhor colocou aí referente à quantidade de alunos. E para que fique mais claro para mim, que não estou na área, e também muitos dos meus ouvintes, o que você quer dizer com isso? Se um professor ele tiver um número maior de alunos, ele vai receber mais dinheiro? Ou como é que funciona isso para que a gente possa entender? O professor ele não vai receber um salário maior. Eu quero dizer o município. Sim. Primeiro, o professor ele não vai receber mais dinheiro ou menos dinheiro se ele atende 20 alunos ou ele atende 5. Porque o salário dele está condicionado ao plano de carreira municipal, exato. Que já estabelece essa condicionante. O município, quanto maior o número de alunos que ele tem na matrícula, ele recebe mais recurso. Tá? Então, quanto mais ele aumenta a matrícula, logicamente ele aumenta, né, os repasses que são feitos ao município. No entanto, o que eu estou dizendo não é de aumentar o número de alunos no município, mas é pegar o próprio número de alunos que o município tem, que o ano passado, em 2022, tinha uma média de 7.700 alunos, e dividir esses alunos de forma a distribuir na sua rede, em que cada professor da rede tem uma média de 18 a 20 alunos para ele atender em sala de aula. Isso não significa que o município vai padronizar, porque na educação não existe padronização. Isso significa que eu vou ter turmas, talvez com 30, com 35 alunos, vou ter turmas na zona rural, em escolas menores, que não vai ser possível equilibrar 18 ou 20, né? E vou trazer ali um número menor de aluno, 10, 9, mas no geral, quando eu distribuo a quantidade de aluno pela quantidade de professores, considerando jornada de 20 horas, o município precisa ter um equilíbrio de 18 a 20 alunos. E esse trabalho é feito num trabalho que não é só a gestão que faz, nem a PLB, mas é um trabalho que é dialogado com o MP, que é dialogado, porque nós temos o Ministério Público, que tem a vara que cuida do direito à aprendizagem, certo? E é preciso abrir esse espaço de debate com a Câmara de Vereadores, porque os vereadores são os representantes, muitas vezes, daquelas comunidades, e muitas demandas, antes de chegar o prefeito ou chegar o sindicato, a comunidade, principalmente os pais, procura o vereador a qual ele votou. Então o vereador precisa entender por que essas reformas e essa mudança dentro da rede está sendo produzida, e com isso a gente garante qualidade de ensino, porque no formato que a gente trabalha, a gente acaba com multisseriado.
que é aquela questão de você ter duas, três turmas em séries diferentes sendo atendido pelo mesmo professor. Então a gente acaba com o multisseriado, garantindo o direito de aprendizagem no tempo certo, na idade certa. Certo? Então a gente é um processo de uma reestruturação da rede que consegue equilibrar qualidade de ensino, saúde aos profissionais de educação, o que o prefeito e a Secretaria de Educação de Remanso sabe que atualmente a quantidade de atestados de relatórios médicos tem sido grande e crescido assustadoramente, certo? Então a gente precisa criar um equilíbrio para que isso diminua essa questão e a gente consegue produzir com isso economicidade de recursos, porque a gente passa a gerenciar os recursos e aplicar os recursos, né, com mais precisão dentro de uma situação que promove toda essa situação que eu descrevo para você. Professor, o reajuste previsto hoje para o salário dos professores é de 14,95%. 15% praticamente, isso, né? O salário mínimo, ele aumentou em torno de 9%, né? 8,91%. Pronto. Em torno de 9%. É minha conta aqui sim, que eu fiz. Sim. Por que esse diferencial, que o professor está tendo esse diferencial no reajuste dos salários? Bem acima do salário mínimo. Muito obrigado, Alfredo, pela sua pergunta. E dizer o seguinte, até 2008, nós tínhamos uma realidade nesse país em que os professores recebiam menos que um salário mínimo, na maioria das vezes, principalmente nos municípios. Então, ali em 2008, foi criada a Lei 11.738, uma lei do governo federal. Naquele momento, o presidente Lula, né, que era o presidente da República, criou essa lei. Essa lei foi colocada sobre efeito de não ter vigência, e aí, naquele momento, o estado de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina entrou com a ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a lei não tinha vigência. Então, o relator foi o então ministro, hoje aposentado, Joaquim Barbosa, que em 2011, né, deu seu voto como relator, e o seu voto foi acompanhado pelos demais ministros da corte, dizendo que naquele momento a lei estava vigente, a fórmula de cálculo era coerente, né, e não tinha qualquer irregularidade. E por que isso foi necessário? Porque é inconcebível a gente permitir que aquele que é o responsável por todas as demais formação das demais profissões não fosse valorizado. Observe, não existe qualquer profissão no mundo civilizado que não seja fruto da educação. Isso não significa que ser professor é mais importante do que os outros, mas significa dizer que ser professor é ter na responsabilidade do seu fazer pedagógico, né, a concepção que você está produzindo no mercado de trabalho médicos, advogados, engenheiros, radialistas, todas as demais profissões. Sem o conhecimento, nós vivíamos no mundo da caverna. Sem o conhecimento, a sociedade não avançava economicamente, socialmente, né, em todos os seus aspectos. E todo esse conhecimento é produzido pelo professor. Foi com esse olhar que a lei foi criada para valorizar uma profissão que ela é a essência das demais profissões. Então se criou um piso nacional, que é que nem o salário mínimo. O salário mínimo que é para os trabalhadores, né, ali, que não podem receber menos do que aquele mínimo. E a Lei 11.738 criou o piso nacional, que é um salário mínimo para o professor, que ninguém pode pagar mais do que isso, menos do que isso, perdão. Ninguém pode pagar menos do que aquele valor que lá em 2008 era de R$950, certo? De R$950. Hoje, com a evolução, né, como o salário mínimo também era bem menor naquela época, não tenho aqui o valor preciso, hoje nós estamos com o piso do professor para 40 horas de R$4.420,55 e de 20 horas, logicamente, de R$2.210,28, certo? Então, esse é o mínimo que tem que pagar. E lembrando, porque eu vi aí, eu já falo aqui uma fala do senhor Marcos Palmeira na entrevista dele. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Rivânia, desculpa você. Tranquilo. Professora, no município hoje tem professores que recebem abaixo desse piso ou todos estão enquadrados, professor? Recebe abaixo do piso, Valfredo, porque esse ano não tivemos reajuste algum. Então, os professores de nível médio, todos estão abaixo do piso. E os professores também, graduados, pós-graduados, nós entendemos que estamos abaixo do piso porque
sempre nós temos carreira, né? A gente já falou sobre isso aqui na rádio. O que é a carreira? Nós, professores concursados, nós estudamos, fazemos graduações, pós-graduações, e esses cursos nos elevam na carreira, para o nível 1, nível 2, nível 3, assim por diante. E o que foi que Marcos Palmeira fez no ano passado? Ele alterou a nossa tabela salarial. Ele alterou ou incorporou? Ele incorporou, alterou e fez. Quando ele incorporou, ele alterou, né? Fez essa alteração na carreira. Então, o que acontece? Ele pegou o nosso quinquênio, né? Nós somos servidores públicos, como ele disse que ele não vai beneficiar os professores. Na fala dele, ele disse que não é somente professor que é funcionário público. Então, ele não vai beneficiar somente professores. Mas ele não beneficiou, ele simplesmente ele está querendo acabar com a nossa carreira. Então, foi o que ele fez. Pegou o nosso quinquênio, o nosso nível, que é a graduação e pós-graduação, colocou no nosso salário base, né? E quando ele colocou no nosso salário base, de uma maneira grosseira, quem está olhando, percebe-se que nós estamos ganhando acima do piso nacional, quando, na verdade, nós estamos ganhando abaixo do piso nacional. Em uma conta grosseira que nós fizemos um dia desse, um professor está ganhando o salário base de um professor, tirando o quinquênio e tirando o nível, nós estamos recebendo o nosso salário base de R$ 1.300. Esse é o nosso salário base, retirando essas vantagens que ele incorporou. Com essas vantagens, aí chega ao salário base. É isso que... Isso. Então, em Remanso, nós estamos recebendo abaixo do piso. Só para a gente entender aqui, para entender o que entende a prefeitura e de que entende a categoria dos professores. A prefeitura juntou todos os valores que vocês tinham com direito adquirido em leis já aprovada pelo município. Que nós já recebíamos, né? E colocou que esse valor juntou tudo. Anexou no salário base. Para vocês, esses não representam o salário base porque vocês já eram direito adquirido. Que já recebíamos. Então, ele simplesmente pegou o que estava embaixo e colocou em cima. Né? Entendido. Uma outra pergunta para a senhora, professora, é o seguinte. Como está a questão das negociações? O prefeito já sinalizou algum reajuste, a gente sabe que é de 14,95%. Como falou aqui o professor Gilvando, e também isso é nacional, notório, né? É notório, é conhecido. Já tem alguma proposta na mesa da prefeitura para com os professores? Já existe alguma conversa no sentido, se já tem alguma expectativa de quando já vai pagar esse reajuste? Ele vai ser retroativo? Como é que está, professor? Olha, Valfredo, desde o ano passado, para nossa surpresa, a gente, até fevereiro do ano passado, nós imaginávamos que nós iríamos receber o reajuste normal, como sempre recebemos. Nós nunca tivemos nenhum problema para receber o reajuste do piso nacional, nunca. Chegou janeiro, nós emitimos um ofício somente para questão burocrática mesmo, mas todo final de janeiro nós tínhamos o reajuste, e quando atrasava o mês de janeiro, nós recebíamos o retroativo daquele mês que não havíamos recebido. Quando foi o ano passado, esperamos janeiro, fevereiro, março, e começou-se aquele zum de que não iríamos receber os 33,24, que era do ano passado, e mais do que isso, foi levado para a Câmara Municipal, uma lei, né, muito debatida, que, né, a cidade toda ficou sabendo, e o reajuste que nós recebemos no ano passado foi de 10%. O que foi que o prefeito fez? Colocou todos os servidores, né, para receber aquele reajuste. Nós não estamos dizendo aqui que os demais servidores não têm direito de receber. Eles têm direito de receber e merecem receber pelo que eles trabalham. E merecem ter reajustes anuais, como todos os servidores. Mas ele colocou o reajuste do professor, que é uma outra verba, uma verba totalmente diferenciada dos demais servidores, e colocou no mesmo pacote. E recebemos 10% de reajuste. Quando, na verdade, não foi 10%, porque nós já recebemos algumas vantagens. Então, esse reajuste para os professores foi abaixo de 10%. Esse ano, nós já protocolamos 3 ofícios solicitando reunião com o prefeito. E até o momento, nós não tivemos nenhuma resposta. Ele disse aqui na rádio que a PLB... que não quer diálogo, o que não é verdade, porque se nós não quiséssemos diálogo, nós não estaríamos protocolando ofícios solicitando isso. E ele falou uma coisa aqui na rádio que eu achei assim absurdo
dentro dos absurdos que ele falou, achei algo mais absurdo ainda, que nós estamos exigindo um percentual. Ora, não somos nós que exigimos percentual. Os 14,95, ele vem de uma lei federal. Eles apenas têm que repassar o reajuste dessa lei federal. Então, o nosso reajuste é de 14,95. Poderíamos negociar, como muitos municípios fizeram. Casa Nova, por exemplo, Valfredo, terminou de pagar os 33,95 em dezembro. Parcelou, né? Cada mês pagava-se um percentual. Então, o que nós queríamos, na verdade, era sentar com a gestão, né? Para que eles pudessem né? A gente tivesse um diálogo aprazível. Até o momento nós não tivemos nenhum diálogo. O que a gente sabe é o que alguns vereadores já nos passaram, que o reajuste será na faixa de 5% a 7,5%. É o que a gente fica sabendo por bastidores, não de via oficial. Professor. Valfredo, eu queria entrar nessa questão da sua pergunta, e nós pegamos um contra-cheque de um servidor de 20 horas do município de Remanso e projetamos como ele deveria estar recebendo se estivesse sendo cumprido 20 horas a legislação. Que seria metade dos 4.420,55, né? Então, hoje, esse servidor deveria estar recebendo, para a gente ir direto ao salário, o município está pagando como salário base a esse servidor, certo? R$ 3.564,12, quando deveria pagar R$ 4.514,12. Ou seja, esse servidor está perdendo por mês R$ 950. Calculado vezes um ano de trabalho, com seu 13º e seu terço de férias, ele perde anualmente R$ 12.635, porque o município não está pagando. Então, quando você pergunta, existe no município professores recebendo menos que o piso? Sim, a maioria deles. Se você entrar no relatório do julgamento das contas do prefeito de Remanso, certo? Que estão publicados no ETCM, você vai ver que inclusive o TCM diz qual é o percentual de servidores que não estão recebendo piso e recomenda inclusive o prefeito a cumprir o piso, porque o piso é lei e é lei federal. Então a gente precisa entender e nesse momento chamar a atenção de duas questões que são necessárias. Primeiro, chamar a atenção do senhor prefeito Marcos Palmeira de que eu acredito que como advogado, como um sujeito, né, que vem de uma área que o conhecimento é primordial para o seu desenvolvimento e o seu fazer do dia a dia, tá certo? É impossível alguém com essa capacidade negar a importância do conhecimento para os filhos dos que mais precisam. Porque quem é que está na escola pública? Quem está na escola pública é o filho do mais pobre, é o filho daquele que não pode pagar uma escola particular. E é aí onde a gente precisa garantir na educação pública um ensino de excelência, de qualidade. Mas se faz isso com o quê? Se faz isso com investimentos de infraestrutura, de materiais tecnológicos e todo um aparato nas unidades, mas também garantindo aquilo que a lei dá como direito aos seus trabalhadores. Ninguém consegue fazer um bom trabalho quando não é respeitado, quando não é valorizado, quando tem a seu desfavor o descumprimento de uma lei que lhe garante. E muitas vezes essa lei municipal, aprovada pelo próprio município. E aí a gente chama a atenção da gravidade que está sendo, que os professores precisam acordarem. Os professores de Remanso precisam lembrar que no final de sua carreira o que lhe sobra é uma aposentadoria. Esses R$ 950 que mensalmente está sendo retirado de seu salário por o piso não estar sendo cumprido, vai impactar na sua aposentadoria, vai impactar no seu futuro. Imagine que isso só em 2023. Quando chegar em 2024, que teremos um novo reajuste, 2022 era 33,24, deu 10. Ficamos com 20,24 de déficit. Esse ano é 14,95, estão falando aí
de 5, 7, não sei, não vão cumprir. Isso vai causar, certo, uma destruição da carreira. Então a pergunta que a gente deixa aqui é, de fato, aquele que foi eleito porque teve a prerrogativa e a aprovação da maioria da população, vai ter na sua consciência e dormir tranquilo que contribuiu para a destruição da carreira do professor, daqueles que são os responsáveis pela formação e pela oportunidade de uma vida melhor e mais digna dos filhos dos mais pobres, porque você não valorizou. E me permita, se você me permite, eu gostaria de trazer números. Antes de você me dar esses números, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Provavelmente você tenha conhecimento, acredito que a professora Rivânia também. Professora Rivânia, recentemente, inclusive foi matéria aqui do programa, tinha uma determinação do Ministério Público dando... Eu não estou lembrando assim muito bem, mas você deve estar por dentro, que você não acompanha, dando direito à prefeitura que não pagasse. O que era realmente aquela decisão do Ministério Público? Valfredo, nós temos 2 ações judiciais, né? Uma do piso, nós reivindicamos na justiça o piso, e entramos com outra ação que é querendo que aquela lei que foi votada na Câmara, ela seja, né, qual a palavra agora? Revogada. Obrigada. E aí, na nossa ação do piso, o juiz pediu para que o Ministério Público ele fizesse uma manifestação. E o Ministério Público ele manifestou, porque diante dos contra-cheques utilizados, é o que eu acabei de dizer, quem olha para o nosso contra-cheque, quem recebe, por exemplo, R$4.200, lógico que está acima do piso, né? Quem olha, a grosso modo, está acima do piso. Então, o Ministério Público, ele manifestou favorável à Prefeitura. Isso não quer dizer que nós perdemos a nossa ação. Era isso o entendimento. É apenas uma manifestação do Ministério Público. A nossa ação, ela continua... A ser julgada, né? A ser julgada, ela está em curso. Nós temos pouco tempo agora, vamos ver os números aí, professor. E aí, só lembrar em relação a essa fala da professora Rivânia, que nós tivemos hoje mais de 5 decisões em nível de Bahia, estou falando de Bahia, com relação ao cumprimento do piso em 2022, que a Justiça determinou o cumprimento do piso, determinando o plano de carreira, inclusive em ações julgadas no STJ, já na segunda instância. Exemplo do município de Pilão Arcado, vizinho aqui, que é o mais próximo de nós, que já tivemos esses méritos. Mas aí, voltando à questão dos números, eu vi o secretário de Finanças e o prefeito na entrevista colocando aqui sobre a questão dos números, e eu queria trazer essa questão. Inclusive, o secretário de Finanças disse que o crescimento do Fundeb para 2023 é apenas de 5%. E aí eu queria trazer aqui um levantamento breve, dizendo o seguinte: 2019 e 2020, que ainda tínhamos a lei 11.494, antiga lei do Fundeb, a União complementava o fundo com 10%. Em dezembro de 2020, nós tivemos uma aprovação de uma nova lei, né, que torna o Fundeb permanente e aplicação de 70% em folha, que é a Lei 14.113. Aí o que acontece, certo? Essa lei, ela, para as pessoas que estão nos ouvindo, ela criou a obrigatoriedade da União de sair de um repasse de 10, de uma complementação de 10 para 23 pontos percentuais, sendo de forma gradual. Então, 2021 nós tivemos 12%, 2022 15% e hoje nós temos 17% de repasse da União dentro da cesta. Só aí, para as pessoas entenderem, em relação a 2020, o governo federal já aumentou em 70% aquilo que ele repassa aos municípios, para a gente ter ideia do quanto está aumentando os recursos do município. Certo? Só para a gente ter ideia. Mas não parou aí. Em julho de 2021, nós tivemos também o ingresso de recursos aos municípios, exemplo que Remanso recebeu, do VAT, certo? Que é uma complementação extra. Em janeiro de 2023, o VAR, Valor Aluno, um resultado, que os municípios precisam atender algumas prerrogativas para que receba essa complementação, certo? É para você ter ideia. Em 2019, no primeiro trimestre, até março, o município de Remanso recebeu, eu quero que as pessoas ouçam bem esses números, porque esses números estão lá, inclusive, na prestação de conta do prefeito municipal, lá no Tribunal de Contas e no site do Banco do Brasil, na conta
da prefeitura. Nós não estamos falando de qualquer lugar. Nós estamos falando de órgãos de controle e órgãos que repassam os recursos ao município. Isso não são números criados ou inventados por nós. São números que estão lá acessíveis a qualquer cidadão, a qualquer pessoa. Então, até março, o município recebeu 8.373.000. 2019. 2020, 8.657.000. No primeiro ano de gestão do atual gestor, o município, no mesmo período, recebeu 10.014.000. Um aumento com relação a 2020 de 1.356.000. Representando 15,67%, só nos 3 meses. Em 2022, segundo ano de gestão do atual prefeito, o município recebeu... Esse é o ano em curso que ele falou aqui, referente. Exato. Em 2022, 12.216.000. Um aumento em relação a 2021 de 2.201.000, certo? Em 2023, atual ano de vigência, 21,99%. Em 2023, até março, que é o que tem fechado, porque abril ainda não fechou, 14.301.000 reais recebido até março. 2.085.000, 17,7%. O secretário de Finanças aqui disse que o Fundeb teria previsão de crescimento de 5%. Só nos 3 primeiros meses já cresceu 17%. Só nos 3 primeiros meses. Se eu pegar o último ano da gestão anterior, que foi de 8.657.000, comparando com o atual ano em vigência, nesse período, 14.301.000. Eu tenho aqui praticamente um crescimento de 4 milhões, o que representa praticamente 100% de crescimento. De 8 eu estou indo para 14. Eu tenho quanto por cento de crescimento aí? Certo? Então, para a gente ter ideia, de forma anual, em 2019, o município de Remanso recolheu 31.443.000. 2020, 32.247.000, certo? 2021, 38.955.000. 2022, 50 milhões de reais. E aí a gente precisa fazer uma outra análise que é importante, que o secretário de Finanças também falou aqui, tá? Para você ter ideia, e quem está nos ouvindo, há uma previsão de recurso que é enviada aos municípios através de uma portaria ministerial, inclusive a portaria 67, certo? Que diz qual é a previsão de recursos que o município vai receber. E para você ter ideia, todo ano ele estima um valor, mas recebe muito mais. Nosso tempo está curto, eu vou pegar 2022. O secretário de Finanças disse aqui que a previsão de crescimento em relação a 2022 tinha sido de 1 milhão e pouco. Está gravado isso. Tá? Entre o previsto e o consolidado, que o previsto é aquilo que sai ali em dezembro do ano anterior, projetando para o ano subsequente, e o consolidado é aquilo que o prefeito consolida na sua prestação de conta e diz quanto ele recebeu. Para você ter ideia, em 2022, a previsão pela portaria interministerial, a primeira previsão que saiu, o município de Remanso teria uma previsão de 37.131.000 e recebeu 50.132.000. Observe que nós tivemos um crescimento de 35% na arrecadação de recursos. Em 2023, a previsão é de 53.846.000 e a projeção que vai se consolidar, e nós estamos dando isso como garantia, é de 60.911.000. Tá? E aí nós temos as despesas com folha de pagamento, que a gente gostaria de fazer uma provocação aqui. Tá? Para você ter ideia, me permita colocar, em 2019 a folha de pagamento com os professores, só os professores, foi na razão de 21.558.000. Em 2020, essa folha caiu para 19.865.000. Ou seja, de 2019 para 2020, houve uma queda dessa folha. Provavelmente, a gestão anterior, certo? Ao perder a eleição, e a gente viu isso quando a gente pega a folha a partir do mês de outubro, tirou todos os contratados. Então, isso equilibrou a folha. E aí a gente deixa uma pergunta já no ar. Se naquele momento tirou todos os contratados e o município continuou funcionando, então subentende que muitos que estavam ali por uma questão de um voto dado a alguém, e não por uma necessidade de fato do emprego. O que talvez esteja acontecendo agora. Em 2021, para você ter ideia,
Alfredo, nós não tivemos aumento de salário. Nós não tivemos o reajuste de salário dos professores. Deixa eu só fazer outra pergunta do senhor aqui, referente a esses números que o senhor colocou, do Fundeb, né? Isso aí é o Fundo de Manutenção, da Educação Básica, isso. Né? Pronto. O que paga-se com esses valores que o senhor colocou de 50 milhões de reais? É só o salário dos professores? Tem mais outras despesas? Tem despesa com as merendeiras, com os motoristas? O que paga? Lhe digo agora, eu queria só fechar o raciocínio da Folha e volto para a sua resposta. Então, em 2021, como eu dizia, nós não tivemos, né, por conta da medida 173, a medida provisória, não pôde dar reajuste de salário a nenhum servidor público. Tá? A ninguém. Então nós não tivemos aumento de salário. Mas a folha de pagamento da atual gestão aumentou em R$ 9.398.318,47. Então a gente gostaria que a gestão dissesse à população e aos professores o que elevou essa folha. Porque a folha em 2020 era 19.865. Se não teve aumento de salário, porque não houve e não poderia ter por conta da medida provisória 173, tá certo? Não houve aumento de carga horária de professores, porque nós estávamos no ensino remoto. As atividades eram remotas. O próprio Tribunal de Contas, Alfredo, para você ter ideia, certo? Publicou uma nota que os prefeitos não precisariam cumprir os 25% do MDE, porque não tinha como gastar, porque não estava em atividade. Mas o município elevou sua folha de pagamento em R$ 9.398.318,47, sem dar um centavo de aumento aos professores em 2021, certo? E aí garantido pela medida provisória. Então a pergunta é, o que elevou essa folha? Essa folha de pagamento chega em 2022, sai de 29 milhões para 42 milhões. E a pergunta é, o município fez concurso? O município deu nova posse a novos servidores? Para que essa folha evoluísse a esses números? O que é que está acontecendo? Então acho que a gente precisa chegar aqui, sentar com a gestão. A gente não está acusando ninguém. A gente só quer saber uma explicação óbvia de como é que isso está acontecendo. Porque isso está lá na prestação de conta do prefeito. Está lá no Tribunal de Contas. Não é Gilvando que está dizendo, não é Rivânia que está dizendo. Foi o prefeito quem disse. Porque foi ele quem publicou nos balancetes de receita e despesa, no relatório do controle interno, está tudo lá no TCM. Observe que eu saio de uma folha de 19 milhões de 2020 para 42 milhões. 100% de aumento em 2 anos. Nessa folha de pagamento. E você não vê a matrícula crescendo. O crescimento, quando tem, é muito pequeno. Certo? Quando não cai, o município não teve concurso, não deu posse a novos servidores. Ora, e respondendo sua pergunta, eu ouvi o prefeito aqui na fala dele, dizendo que tinha responsabilidade com os demais servidores. É preciso a gente entender que os recursos da educação não pode pagar jamais, certo? É ato de improbidade administrativa pagar qualquer servidor de outra área que não esteja, ainda diga mais, em efetivo exercício da educação. Se você tiver um servidor da educação, mas ele não estiver a serviço da educação, ele não pode receber. Por exemplo, digamos que o prefeito tem alguns professores que ele tirou da sala de aula e colocou em setores da administração e não está a serviço da educação. Esse servidor não pode receber pelo Fundeb, por esse recurso. Porque o Tribunal de Contas é categórico, inclusive vai glosar isso depois, certo? Só pode receber os que estão em efetivo exercício. E eu vi o prefeito, inclusive, dizendo aqui que não só tem professor, tem inclusive a merenda. Merenda jamais pode ser pago com os recursos do Fundeb. Nós sabemos que o valor que o município recebe para a merenda é insuficiente. Ele complementa com a FPM, recursos livres, mas jamais ele pode fazer uso de qualquer recurso da educação para complementar valor de merenda. Jamais ele pode fazer uso desses recursos para pagar ou dar aumento a outros servidores. Quem pode receber? Pela lei 14.276, que regulamenta a 14.113, certo? Aprovado em 2021, o município pode pagar todos os servidores, motorista, porteiro, merendeira, né? Menos psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, certo? Assistente social não pode. Pode pagar pelo MDE ou pode pagar, certo? Pelo MDE pode, mas não pode pelos recursos do Fundeb.
Ele pode pelos 30, não pode pelos 70. Então, nos 70 que ele pode pagar professor, diretor e aqueles servidores que estão em efetivo exercício. O secretário da escola, o porteiro, a merendeira, a faxineira, essas pessoas podem. Essa questão de reforma, construção, o transporte escolar, está dentro também desses valores ou não? Do 70 não. O 70 é só folha de pagamento. O transporte escolar, tá? Reforma de escola, compra de equipamentos, pode ser feito com os recursos do salário e educação, que só não pode pagar a educação, salário, perdão, pode ser feito com os recursos do MDE e pode ser feito com os 30%. Os 70% só pode, obrigatoriamente, folha de pagamento daqueles que estão em exercício da educação. 70 mil é só para salário. Só para esse salário. Mas agora nós não vamos poder mais pagar o salário. Pois é, o tempo já se foi, né, Valfredo? Grato aí, viu, professor, por ter vindo aqui mais uma vez. É um prazer recebê-lo. A senhora também, professor Rivânia, é um prazer recebê-lo aqui sempre. Obrigada. Muito obrigado a vocês. Eu só queria, nas considerações finais, deixar aqui o apelo para que a gestão possa nos receber. Se não quiser, a gente já conversou com Rivânia, se não quiser receber Rivânia, como muitos municípios, a gente chegou de um momento de muita tensão, e aí a gestão não queria conversar com a PLB local, mas nos recebeu. E nós conseguimos pavimentar um caminho de construção e de entendimento. Porque a gente precisa entender que, com certeza, o prefeito Marcos Palmeira, ele é jovem, é um cara que está aí na política, o primeiro mandato, ele tem pretensões de segundo mandato. Não vamos para um segundo mandato com uma mancha de luta de uma classe. Vamos melhorar isso. Ninguém tem aqui intenção política de nada. Nós queremos apenas a transparência e discutir com franqueza. Qual é o problema da gestão nos receber e da gestão dialogar com sua contabilidade, professor, e a gente chegar a um consenso. Muito obrigado. Gratidão, Valfredo, e queremos convocar todos os servidores da educação, os professores principalmente, para a Assembleia às 18 horas lá no Centro Social. Muito obrigado, um abraço. Grato, professor. Um abraço a todos os gestores da nossa cidade e também os professores que fazem a nossa educação do todo dia melhor.